para a gente não depender de nós. Nós dizemos para Deus, nós não queremos parar o que Deus está fazendo nesse lugar. Deus continue a operar nas nossas vidas. Salmo 42, vamos ler juntos e bem forte, apenas o versículo 1 e o versículo 2. Acharam aí? Salmo 41, vamos ler juntos. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Vamos ler de novo o versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando você lê esse salmo, pelo menos esses 2 versículos, e você vê essa interrogação que o salmista faz, ele pergunta: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O que passa na sua cabeça quando você lê isso? O que vem à sua mente quando você vê essa pergunta do salmista? É o quê? Não entendi. O templo como se fosse uma porta. Mas já está imaginando que o templo como se fosse uma porta. Quando é que poderei entrar? Alguém tem outra ideia? Pode falar, gente. Qual é a ideia que você tem quando você lê essa pergunta do salmista? Pode falar. Por que tão tímidos? Eu pergunto a mesma pergunta de Jesus. Por que sois tímidos? Entendi. Mais alguém? Pode falar. Pega uma Bíblia para o seu irmão. Ele já lê. Tem outras lá. Salmo 42, filho. O que passa na sua cabeça quando você lê essa pergunta do salmista? Ei, gente. Eu tenho certeza que eu não estou falando com postes. Alguém tem outra ideia? Pode falar, gente. Precisa saber o que está passando na sua cabeça. Eu só consigo pregar para você se você entender o que está passando na sua cabeça quando você lê essa pergunta. Deixa a dona Antônia falar primeiro.
Não se considera digno. Sim. Alguém outro? Eu tenho certeza que vocês entenderam a pergunta. Sim. Alguém mais? Pode falar. Ah. Das palavras do mundo. Mas assim, quando no questionamento que ele faz, né, que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Quer dizer, A pergunta que ele faz: quando poderei apresentar-me diante de Deus? Isso. essa expressão. É. Aí ele se questiona, quando eu poderei me apresentar diante de Deus? Porque a gente vive num mundo tão cheio de ilusões, ludibriações na vista da gente, e às vezes a gente pensa que o errado é que está certo, porque é o conceito que o mundo está nos oferecendo, o errado, as inversões de valores. Aí aqui vem o questionamento: quando eu poderei? Então isso aí é porque ele está se mostrando que ele ainda está indigno de estar na presença do Senhor. Ele ainda não se sente apresentável ao Senhor, nem para poder pedir perdão pelos seus erros, porque ele já está envolvido demais com a ludibriação do mundo. Eu acredito que seja exatamente nisso aí, que ele se sente impuro de estar próximo ao Senhor. Por isso que ele se questiona: quando eu poderei me apresentar ao Senhor, meu Deus? Porque ele é um Pai misericordioso, ele é um Pai que nos agracia, porque se não fosse pela graça, a gente nem existiria. Mas a gente não faz por merecer nada. Nem essa graça não favorecida, a gente não faz por merecer. Ok. Então Alguém mais? Alguém mais? Pode falar, gente. Eu preciso ouvir todos para me poder entender como é que você pensa. Eu preciso saber como você pensa para me poder te ensinar. Você, Bernardo, o que você acha dessa pergunta? Mostra aí para ele. Fala, Arnaldinho. Ou você só tem bigode, não tem voz não? Eu acho que ele não está pronto ainda para encarar de Deus, eu acho que ele está Sim. Ninguém percebeu uma ansiedade dele, não? Hã? Você não percebeu uma ansiedade do escritor, não? Eu quero. Quando que eu poderei estar na presença de Deus? Né? Quando? Né? Quando? Você sabe por quê? Quem escreveu isso foram o pessoal da tribo dos Coraitas. Não foi um salmo de Davi, foi o pessoal da tribo dos Coraitas. A tribo de Corá tem um pai chamado Corá, por isso que é os Coraitas. Eles serviam, sabe como? No meio do povo de Deus? No templo. Eles eram responsáveis eram como os levitas, os sacerdotes, serviam no templo, cuidavam do zelo do templo, louvavam o Senhor, entendeu? Só que não sei se você lembra, quando Moisés subiu no monte, Deus avisou para Moisés que estava acontecendo um barraco lá embaixo. Lembra dessa história? O que era o barraco? Eles estavam adorando o quê? Um bezerro de ouro. Entendeu? Lembra dessa história? Lembra, Bernardo, dessa história? Aí, eles
tinha uma turma que se levantou contra Moisés quando Moisés desceu do monte. Uma turma que se levantou contra Moisés. E tinha uma tribo que tomou a dianteira para ir contra Moisés. Qual era a tribo? Os filhos de Corá. Exatamente os caras que eram para estar dando apoio, servindo ao Senhor, eram os caras que se levantaram contra o Moisés. E eu não sei se você lembra, nesse texto de Êxodo, Deus abriu o chão e a terra engoliu os filhos de Corá e um bocado de gente que estava com eles. Morreram. A terra se abriu e engoliu eles. Os remanescentes dessa tribo, que eram para servir a Deus, essa tribo ficou como eu posso dizer, sentindo na marca da história do seu povo, de sua tribo, essa indignidade que vocês falaram aí. A gente não pode mais servir a Deus, nós temos uma mancha na história da nossa família. Entendeu? Eu não sei se você lembra de um outro salmo que diz assim, ó, tem até uma canção o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, ó Deus meu e Rei meu. Lembra desse? Tem um salmo que fala isso. É um salmo também dos filhos de Corá, dos coraitas. Eles estavam celebrando porque o povo, na época do rei, restauraram a dignidade deles de poder servir no templo de novo. Quantos estão entendendo? Eles estavam felizes. Eles diziam assim, ó, até o pardal encontrou casa no teu templo. Quer dizer, quando iam ver o templo lá, o tabernáculo, tinham os ninhozinhos dos pardais. Ele dizia, até o pardal consegue entrar na tua casa. Mas nós, por causa do nosso pecado, aí dizia, e eu também encontrei os teus altares. Jesus disse, qual o valor que tem um pardal? Nada. Dinheiro, nada. Ninguém vende pardal. Aí eles estavam se sentindo menos do que o pardal, é que mostra a graça de Deus sobre eles. Eu também encontrei os teus altares. E aqui mais um salmo mostrando isso. Esse anseio por estar perto de Deus, por estar servindo de novo no templo. É por isso que eles estão dizendo, quando que eu poderei me apresentar diante do Deus vivo? Quando poderei? Quando poderei de novo? Eles queriam estar servindo e restaurar aquele tempo perdido. Tempo perdido. E aí ele começa o salmo no versículo 1 dizendo que é como uma corça ou como um cervo que tem sede por águas correntes ou águas limpas. Ele diz, eu também tenho essa sede de estar com Deus, de estar perto de Deus. Sabe o que esse salmo mostra para mim, para você e para nossas vidas? Na vida da gente, assim como na história da gente, assim como na história da tribo de Corá, já aconteceu muita desgraça, já aconteceu muita coisa ruim. E às vezes, por causa dessas coisas ruins que acontecem na vida da gente, como é que a gente se sente para chegar perto de Deus? Sem condições. Às vezes não tem força nem para orar, nem para ler a Bíblia. Porque a gente não vê, não é que a gente não vê que Deus é bom,
é que a gente é que não se acha bom. A gente se acha um lixo, menos que um pardal. Menos que um pardal. Aí o salmista, ele quer dar uma lição para nós. Aquele povo que se virou contra Deus, que era inimigo de Deus, que desobedeceu a Deus, que sabia quem Deus era, porque se tinha alguém que sabia quem Deus era, eram os coraitas, e se voltou contra Deus. Aí o salmista lá na frente, porque essa história aconteceu lá muitos anos depois, está mostrando como Deus restaurou aquele povo. Ei, meu irmão, Deus quer restaurar a sua vida hoje, amém? Deus quer restaurar, não importa, Ele quer apagar a história que aconteceu e começar uma nova. Só que eu preciso hoje chegar para Deus dessa forma aqui, ó. Não adianta dizer, Deus está afim de que eu me salvar, né? Deus está afim de agir na minha vida, amém, glória a Deus, que coisa boa, né? Eu preciso me apresentar a Deus como um coraíta, como um servo que tem sede de água. Eu não sei se você sabe, os bichos só procuram água quando estão com muita sede. Eles não bebem água por beber. Eles vão buscar água quando estão com muita sede. E é essa lição que o salmista quer dar para a gente. Estamos com muita sede da presença do Deus vivo agir nas nossas vidas. Nós sabemos quem Deus é. Nós fomos apartados do templo do Senhor, da presença de Deus, e agora podemos ser restaurados. Aí ele diz aqui, o salmista: a minha alma tem sede de Deus. Ele podia dizer assim, ó: vontade de tocar como levita de novo no templo, que vontade de acender o candelabro, que vontade de limpar o templo, de preparar a arca do Senhor, que vontade de montar o templo e desmontar. Não tem a ver com o serviço, tem a ver com Deus que se manifestava no templo. Como estão entendendo? Você precisa entender isso, porque às vezes a gente confunde Deus com o serviço. Deus não é o serviço. Nós servimos porque amamos a Deus. Nós não vivemos para o serviço, vivemos para Deus. Amém? Lembro da história de Cristo ao repreender uma das igrejas do Apocalipse, porque trabalhava demais para ele, mas tinha perdido o primeiro amor. Aí ele pergunta: de que adianta? Resolve? Eu preciso deixar essa chama de querer Deus mais e mais e mais acesa. Amém? Acesa. E hoje eu preciso orar a Deus com essa sede, sedento. Irmãos, preste atenção. Os coraitas tinham coisas que deixaram a vida deles bem sedentária. Não é sedentária de gordo, não. Bem sedentos, na verdade. Bem seco. Os pais pecaram contra Deus, né? Morreram, foram apartados do serviço do Senhor. Era uma vida maldita. E aí foram restaurados. Graça pura de Deus. Parece a história do nossa história de pecado.
fomos apartados, fomos destituídos de Deus, como diz Paulo, separados de Deus, vivemos por nosso prazer, para nossa própria mentalidade carnal pecaminosa, e aí vem Cristo e nos restaura, nos coloca de novo para servi-lo. E vem os coríntios dizer: eu tenho sede de Deus. E o que trouxe essa sede? As lutas, a sequidão, a dificuldade, a separação, o vazio, a distância de Deus, fez eles ficarem sedentos, como se fosse no deserto, com muita sede de Deus. Como o jovem pródigo que saiu de casa e que estava na lama, e houve sede na vida dele, e diz assim: até os empregados do meu pai comem, bebem dignamente, eu aqui nessa lama, vou voltar para o meu pai. Tenho sede do meu pai, eu tenho vontade de estar perto do meu pai. E hoje, meu irmão, vamos orar agora, e você vai falar para Deus qual é a alfarroba que você está comendo, o que está trazendo sequidão à sua vida, o que aconteceu na sua história que levou você para o chão. Por quê? Não tem como eu ir para Deus sem apresentar primeiro quem eu sou. Sabe o que eu preciso me arrepender de toda má história, toda mancha na minha história. Amém? Lá no João 3,30, veja comigo, por favor. João 3,30. Se eu não me engano, é o João Batista que diz assim, ó. Olha aí o que diz, João 3,30. Ele diz que ele precisa diminuir. Não é isso? Olha só. O que o arrependimento faz? O arrependimento faz com que eu diminua e que o Senhor cresça. Quando eu falo para Deus como eu sou realmente, as coisas difíceis, ruins que aconteceram na minha vida, e me arrependo delas, na verdade eu estou diminuindo. Se eu me orgulho disso, eu já vi, gente, já vi aquelas pessoas que contam testemunhos orgulhosas porque mataram gente, porque traficaram, fizeram mal, já viram? Eu fico assim olhando assim, fulano está contando como uma coisa ruim que aconteceu na vida, ou está muito orgulhosa disso, né? Eu vendi, era 5 quilos de cocaína, lembra? Andava armado. Aí olhando assim, fulano não está com vergonha dessa vida pecaminosa que levou, não. Ele está com saudade dela, ele está com muito orgulho dela. Irmãos, preste atenção. Para que esse recipiente seja cheio, as coisas que tem dentro precisam sair. Quanto mais sair, mais vai ser fácil de encher. Para que Deus encha a minha vida, só tem uma coisa que você tem que fazer: se esvaziar de si mesmo. Você precisa diminuir. Nosso problema é que a gente é muito grande, se acha grande demais. Eu não preciso disso aí não.
Eu não preciso passar por isso. Eu não preciso nem dessa mensagem. Sei nem o que eu estou fazendo aqui. Não. Eu e você precisamos diminuir. Ficar miudinhos. Quem falou esse versículo 30 aí não foi nada mais, nada menos que o maior dos profetas. Jesus disse isso. O maior dos profetas disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Jesus, para chamar o maior dos profetas, entendeu que era o profeta que mais se humilhou. Por isso que foi chamado de maior Nazareno, porque ele diminuiu. Nós falamos isso terça-feira, não foi? Quem se humilha é exaltado. Não é o que é humilhado pelas pessoas, é o que se humilha que é exaltado. Então, hoje eu e você diminuirmos. Então, o Lincoln vai colocar uma canção enquanto você ora pela sua vida agora. Você pode orar de joelhos, pode se separar aí do seu irmão, que você quiser ficar mais à vontade. Vamos ter uns 5 minutos para nós orarmos a Deus e apresentar as histórias ruins que marcaram nossa vida, como marcaram a vida dos coraitas, que precisam hoje terem um fim. Quantos creem nisso? Amém? Precisam hoje ter um fim, porque o Senhor quer começar uma coisa nova. Como é que ele vai começar uma coisa nova se eu estou andando com coisa velha? Eu preciso largar as coisas velhas para coisas novas Deus a fazer na minha vida. Tira esse tempo agora. Vamos ficar de pé. Transforma-nos, Espírito, Espírito, vem, transforma-nos, Espírito, Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Deus, reina e transborda em mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, reina e transborda em mim. Mais uma vez, cante. Espírito de Deus, Espírito de Deus, reina e transborda em mim. Espírito, Espírito de Deus, Espírito, aleluia, de Deus, reina e transborda em mim. Que a tua chama traga um novo dia, que a tua voz seja o meu guia, que a tua graça hoje me constranja a ser somente teu. Espírito de Deus, que a tua chama traga um novo dia, que a tua voz seja o meu guia, que a tua graça hoje me constrange
a ser somente teu, Espírito de Deus, Espírito de Deus, em mim, que a tua chama, que a tua voz seja o meu guia, que a tua casa hoje me constranja a ser somente teu, Espírito de Deus, que a tua chama traga um novo dia, que a tua voz seja o meu guia, que a tua graça hoje me constranja a ser somente teu, Espírito de Deus. Cante, Espírito, Espírito de Deus, reina e transborda em mim. Bote a mão no seu coração e diga: Espírito de Deus, Espírito de Deus, reina e transborda em mim. Toma o primeiro lugar, Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Deus, reina e transborda em mim. Eu me esvazio de mim mesmo, Espírito de Deus, importa que ele cresça, Espírito de Deus, Espírito de Deus, reina e transborda em mim. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar aqui, glória a Deus. Lá no livro de Atos tem uma história interessante que eu quero ler com você. Atos, capítulo 19. Atos 19. Acharam? Eu quero ler com você 3 versículos primeiros, 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Até aí. Filho, pega um pouquinho d'água para mim, filhão.
Irmãos, preste atenção nisso aqui. Alguém pode ser discípulo de Jesus sem o Espírito Santo? Dona Antônia disse que não. Alguém pode ser discípulo de Jesus sem o Espírito Santo? Pensa aí. Acho que sim, porque se por Jesus, acho que o Espírito Santo deve ser sobre ele. Né? Não é que tem sentido o que você falou, né? Vamos lá. O Jamir já deu a resposta dele. Dona Antônia também. Alguém pode ser discípulo de Jesus sem o Espírito Santo? Quantos acham que sim? Levanta a mão. Eu já me disse que sim. Quantos acham que não? Levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Hein? Só um que acha que não? Quantos? O Benjamin botou sua cabeça em parafuso, foi? Era. Não tinha Espírito Santo. Era. Estava em Jesus. Mas não estava neles. Mas era discípulo. Então, você pode ser discípulo Uhum. sem o Espírito Santo. Ok. Mas com o Espírito Santo, você convence outras pessoas a servir. Aí é diferente. Você pode fazer a obra, mas você não pode converter ninguém. Vamos lá. Quantos não sabem ainda? Levanta a mão. Agora a gente vai colocar assim, eu vou colocar um raciocínio do Nazaré. A gente coloca, tem que ver o contexto histórico. Aqui, de Éfeso. Os discípulos andavam com Jesus, o Espírito Santo com eles. Não, mas vamos ver o contexto. A história é que eles não estavam andando com ele. Vamos ver aqui. Eles estavam sendo indagados. Se eles Vamos lá. receberam, eles O Paulo chegou em Éfeso e ele encontrou lá discípulos. Quem eram esses discípulos? Preste atenção que eu vou dizer agora a vocês. Na igreja primitiva, o que é discípulo? É aprendiz. Um aluno que segue os ensinos de outro. E ali ele encontrou discípulos, né? Não disse discípulo de quem? Não está dizendo discípulo de quem? Encontrou alguns discípulos. Tem assim na sua Bíblia? É alguns discípulos, é? Encontrou alguns discípulos. Não disse de quem. Entendeu? Discípulos. Tá. Aí, olha a pergunta de Paulo. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando creram? Por quê? Todos que creram até então, quando cria em Jesus, o Espírito Santo vinha sobre a vida deles. E aí começavam a testemunhar, a pregar, servir ao Senhor. É o Espírito Santo que lhes dava capacidade. Aí ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Aí a resposta deles, qual foi? Qual foi, gente? Só não. Rapaz, a gente... Espírito Santo? O que é Espírito Santo? A gente nem sequer ouviu falar. Bernardo, larga o copinho lá e fique quietinho, tá? Não quero barulho, tá?
nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Eles nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então, gente, não é que nem hoje. Ontem no jantar, um maluco tentou entrar com tudo, correndo com a arma para matar o Trump. Viram isso? Foi. Serviço secreto tomou eu tomei um susto do susto que o serviço secreto tomou. Que eu nunca tinha visto um negócio daquele. O serviço secreto você pega de surpresa. Eu nunca tinha visto um negócio daquele ali. O cara passou que nem um bombom, né? Como a gente fala aqui no Ceará, né? Que nem um bombom. Doido para morrer mesmo. É suicida. Doido para morrer. Passou que nem um bombom. O policial nem acreditou. Aí puxaram a arma, mas quando um puxa a arma, você sabe que não é só um não, né? Aí mobilizaram o cara ligeiro. E a bala comeu de esmola em cima do cara. A ideia era matar o presidente. Mas o cara jantou ontem. Já acordamos de manhã com a notícia. Já saiu de madrugada. Break news. Aqui estamos no capítulo 19 de Atos. Já rolou muita coisa. Paulo já viajou por muitos lugares. E eles não sabem nem o que aconteceu em Atos 2, com a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Eles não sabem. Aí a pergunta que você tem que fazer é: que raios de discípulo é esse? Que as informações não chegam? Ou eles não eram discípulos de acompanhar? Ou não estavam juntos? O próximo versículo mostra por quê. Então, que batismo vocês receberam? A pergunta de Paulo. Perguntou Paulo. Ele diz o quê? O batismo de João. Então, eles eram discípulos de quem? De João. Então, que fé eles tinham? A fé de ir ao Rio Jordão uma vez, passando por Jerusalém, porque eles eram de Éfeso, se batizaram com batismo de arrependimento. Entendeu? E qual era a mensagem do João? Arrependam-se. É chegado o reino de Deus. Vai vir um que é maior do que eu. Eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés. Então eles tinham uma única coisa: a mensagem da vinda de um Messias, e que precisavam naquele instante do batismo se arrepender dos seus pecados. Aí o Paulo, quando eles responderam isso aqui, Paulo entendeu tudo. Tudo. Não precisava mais explicar nada. Por quê? A fé que eles tinham não era em Jesus. Eles tinham a mensagem de Jesus que viria, mas eles não sabiam que o Jesus que o João disse que viria já tinha vindo, já tinha vivido, já tinha sido morto, ressuscitado, já tinha dito que havia o Espírito Santo tinha vindo, enchido a igreja já estava trabalhando. Eles perderam o filme todinho, viram só o trailer. Não tem como a gente ver só o trailer e aí acha que entendeu o filme todo? Pronto, são esses caras aqui. Viram só o trailer e acharam que entenderam o filme todo. Aí, o que acontece? Aqui, ainda bem que está aqui o apóstolo Paulo para explicar tudo o que aconteceu. Para explicar tudo para eles. E aí, quando Paulo começa literalmente a evangelizá-los, mostrar quem é Jesus para eles. O que esse cenário mostra para mim e para você? Esse quadro, preste atenção nisso aqui, esse quadro dessas pessoas é basicamente o quadro das pessoas das igrejas de hoje. A única coisa que sabe é que
um dia levantou a mão, se arrependeu dos seus pecados, se converteu, eles dizem assim, eu me converti lá, confessei meus pecados, me arrependi, e que Jesus veio e que um dia ele vai voltar. Então tem isso, essas informações soltas assim, ó, sem profundidade, sem experiência. A pergunta de Paulo é muito forte, meu irmão. Ele não perguntou quantos discipulados ele tinha feito, ele não perguntou quantos, se fez um curso de teologia, ele não perguntou nada disso, ele perguntou a pergunta mais importante da vida de um crente: você recebeu o Espírito Santo? Para que pergunta mais pessoal do que essa? Você recebeu o Espírito Santo? Pergunte para o seu irmão aí, com todo carinho e amor: você um dia recebeu o Espírito Santo? Ei, irmão, você recebeu o Espírito Santo? Porque se você não recebeu, talvez você esteja com a fé igual a deles, só de umas breves informações que ficaram fixas na sua cabeça, e que um dia você levantou a mão e se arrependeu dos seus pecados. Então o trabalho que Paulo teve que fazer aqui foi rebobinar a fita e dizer: não, vocês perderam o filme todinho, vocês não sabem nem que trilha sonora começa esse filme. Vou contar tudinho para vocês e vou mostrar para vocês o que acontece. Olha lá, versículo 4, vamos ler juntos. Disse Paulo, vamos ler juntos: o batismo de João foi o batismo de... Ele dizia ao povo que cresce naquele que depois dele, isso é, está claro o que eu disse? Só tinha duas coisas no ensino de João: arrependimento e o Jesus que viria. Ouvindo isso, eles foram o quê? Batizados em nome de quem? Vocês lembram por que os presbiterianos não gostam dos batistas? Vocês ouviram isso várias vezes da boca do Nóbrega aqui. Lembra ou não? Porque os batistas não, o batista, quando a pessoa nasce na igreja batista e é batizado, vai para a igreja presbiteriana, o batismo da igreja batista é considerado na igreja presbiteriana, mas o batismo da igreja presbiteriana não é considerado na igreja batista. Por isso que eles chamavam de... ficaram marcados na época, porque os batistas, o nome batista é batismo, e é chamado de rebatismo. Eles rebatizavam as pessoas, mas aí achavam que por que quer dizer que rebatizava de novo? Porque o batismo, ele é um sinal do quê? Está mostrando aqui, do arrependimento. E quando é neném, ele vai se arrepender do quê? De nada, neném sabe nada. Por isso que os batistas rebatizavam as crianças que já cresceram. Então, o sentido da igreja batista estava certo? De certa forma, sim, porque aquelas crianças cresceram. Aí ele agora sabia, tinha ciência de que precisavam se arrepender dos seus pecados. O símbolo do batismo é o arrependimento.
e com a criança está crescida, na idade do Benjamin mais ou menos, aí tem noção de que pode se arrepender. E aí ficava indignado porque tinha como? Desconsiderou o nosso batismo, né? Na verdade não é porque desconsiderou a questão do batismo, desconsiderou a questão da fase do batismo, não é desconsiderou o batismo, é a fase do batismo, tanto que com adultos não acontece isso, porque se batizou na igreja presbiteriana, já adulto, não é rebatizado na igreja batista, porque o arrependimento é arrependimento, não. Independente, entendeu? Eu falei aqui várias situações de vários tipos de batismo que há, que é importante não é a forma, é como é o coração do arrependido. Oba. Interessante o que o senhor falou, né? É quase a mesma forma que a igreja católica faz, mas só que dentro dela mesmo. Você é batizado quando criança, certo? Ele chama a crisma, é exatamente a confirmação do batismo. Ele tem a preparação para fazer a crisma. Aí a crisma é a confirmação do batismo, porque criança não sabe de nada. Aí dizem que a criança é batizada na fé do pai, da mãe e dos padrinhos. Mas aí é que está o erro. Quando meu Deus tem fé. Eu vou batizar hoje para confirmar. Ei, aí como é que tu batiza a criança Né? na fé do pai e dos padrinhos? É mesmo que eu votar, né? Vota 22. Daqui a 15 anos eu volto para confirmar. Né? Não. Se confirma no ato do batismo. Entendeu? Então, na verdade é uma ideia para segurar as pessoas, né? Para segurar as pessoas. Na verdade, a informação que as pessoas colocam é o batismo. Em denominadas religiões, fala que é o batismo da criança, mas na verdade, em questões da igreja evangélica, não é batismo, é a apresentação. Ok? Vocês entenderam? Então, o Paulo teve que explicar tudo de novo, começar de novo. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus, versículo 5. Quando Paulo lhes impôs as mãos sobre eles, o que aconteceu? E começaram a profetizar. E eram todos uns 12 homens. Pareciam 12 discípulos, né? 12 pessoas não conheciam o Senhor Jesus, não conheciam o Espírito Santo e serviam ao Senhor. A preocupação de Paulo não precisa ser a preocupação dos pastores hoje? Responde para mim. Por quê? Porque tem um bocado de gente que está na igreja que não conhece a Jesus direito e principalmente o Espírito Santo. O que é que eles começaram a fazer quando receberam o Espírito Santo? Começar a falar de Jesus. Começaram a profetizar, falar das coisas de Deus. Entendeu? Quando alguém tem o Espírito Santo, não consegue ficar parado. Quantos estão entendendo? Eu creio em Jesus, vou à igreja, mas eu não falo de Jesus para ninguém. Minha vida não produz nada. Eu estou do mesmo jeito que eu estava no ano passado. Você talvez esteja na mesma situação desses 12 discípulos antes de Paulo chegar. Você não conhece Jesus direito e não recebeu o Espírito Santo. Teve uma situação que você se arrependeu, fez uma profissão de fé, mas sua vida não foi transformada. Não foi transformada. Paulo chegou em Éfeso, irmão. Paulo chegou em Éfeso. E o primeiro lugar que ele foi evangelizar, onde foi? Entre os discípulos. E num dia ele não tinha ninguém, no outro dia ele já tinha 12. Como?
só fez acertar o chip da informação. Os caras estavam com, como diz assim, uma memória de computador ultrapassada, que não se usa mais, né? Não tem, né? Essas memórias que não usa mais nos computadores de hoje, né? Não atualizou o software. Talvez sua vida esteja do mesmo jeito, e achando que você vai rodar no tempo de hoje, vai funcionar, vai competir com um celular desse aqui. Não, tá, um negócio está arrastado, entendeu? Quando o Espírito de Deus vai tocar na sua vida, ainda é discado. Lembra do discado? Às vezes assim, né? Ainda é discado, o negócio tá ultrapassado. Olha o que Deus quer fazer aqui, algo novo, amém? Por quê? O Senhor Jesus explicou lá em Lucas 11, veja comigo, Lucas 11, capítulo 11, versículo 13. Ele falando sobre oração, é o que nós estamos mais fazendo hoje aqui, é orando. Lucas 11, 13, olha o que ele diz. Acharam aí? Vamos ler juntos. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará quê? Ele vai dar para quem? Acho que eu já contei aqui várias vezes do homem que comprou uma passagem de navio daqui para a Europa. E aí ele pegou a mochila, sabe o que é a mochila aqui, Benjamin? Ele pegou a mochila, botou as roupas, encheu de biscoito recheado, aquelas caixinhas de kisuke da jandaia, né? Encheu, mas encheu, né? Aí, sabe como é que é quando do interior, né? Só do interior, quando vai viajar, né? Aí a mãe, leve, porque você vai passar, daqui para lá é chão, você vai passar fome. Aí o menino pegou, encheu a mochila, biscoito, bolo, creme, crack, suco, tome suco, encheu. E pá, ele passeava no navio, viu o mar, e aí via aqueles restaurantes chiques dentro do navio, o pessoal comendo peru, porco, pernil, vinho caro, sushi. Ele olhava e dizia, oh, se eu tivesse dinheiro para comer isso aí. E lá, comendo creme crack, no lado de fora do navio, tomando suquinho e vendo o pessoal comendo jantar chique dentro do restaurante, através da vidraça. Se eu não me engano, daqui para a Europa dá umas 2 semanas ou pouco de viagem, que é bem devagar, vai parando. Eu sei que com 5 dias acabou o suco, acabou os biscoitos, o homem começou a passar necessidade dentro do navio. Quando chegou na Europa, triste, jejuando, desanimado. Toda vez na saída do navio, o comandante vai para a porta da saída do navio, aquela proa lá, e cumprimenta cada pessoa que esteve no seu navio. Quando chegou a vez dele, viu ele meio triste. E aí, como é que foi a viagem? Gostou? Linda viagem, maravilhosa. Só achei ruim uma coisa, passei uma fome desgraçada. Ô fome desgraçada, não. Aí o comandante falou para ele, ninguém falou para você que todo o buffet do navio estava incluído na sua passagem? Ele podia comer o que ele quisesse, mas ele, por não se informar, fez uma viagem passando necessidade.
Não tem gente viajando na igreja desse jeito? Entrou na igreja, entrou no barco da igreja e continua sem provar do melhor. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo, ó. Você que é pai, você não gosta de dar coisa ruim para o seu filho, você gosta de dar coisas boas, o melhor. Ele diz isso, vocês que são pais pecadores, vocês gostam de dar o melhor para os seus filhos. Aí ele diz assim, ó, vocês, aí ele diz assim, ó, quanto mais, tem assim na sua Bíblia, olha isso, tem essa expressão, quanto mais o Pai que está nos céus. Ele está dizendo assim, ó, se você que é pecador, ruim que só pílula, sabe dar o melhor, e o Pai que é o dono de todas as coisas, toda dádiva boa dele, vem dele, Pai das luzes, quanto mais o Pai que está nos céus, ele vai dar o melhor para você. Qual é o melhor dele para você? Qual é o melhor dele para você? É o emprego, Nazareno? É uma casa para o seu filho? Quem dá é o Silvio Santo, que morreu. Hein? Promoção? Montar uma empresa? Trocar de carro? Na minha Bíblia, na sua está escrito o quê? Ele vai dar o Espírito Santo. Diga comigo, o melhor de Deus é o Espírito Santo. As pessoas estão cantando assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Quem canta isso é porque não conheceu nem Jesus, nem o Espírito Santo. Porque o melhor de Deus já veio em Atos 2. Por causa de Jesus, veio o Espírito Santo. Amém? Ele diz, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo para quem? Vai dar assim a torta e a direita? Vai dar para quem? Aí a pergunta que eu vou voltar para o homem do navio. Se ele tivesse chegado para qualquer pessoa com fome, qualquer pessoa do navio desse moço, me dá um pedaço dessa carne aí, a pessoa não ia sacar que ele estava mal informado? Ia resolver o problema dele? Às vezes você não tem porque você não abre a boca e pede. Quando eu tinha a idade do Bernardo, eu saí para o parque com meu pai. Acho que foi a única em memória de passeio que eu tenho com meu pai. Foi uma vez que a gente foi para um parque de diversões. E papai sabia que eu amava sorvete. Andando aqui comigo aqui, passeando no parque. Parque é assim, parque de pobre. Você dá uma volta aqui, vê o espalha-brasa, roda gigante, o minhocão, os tiro ao alvo, né? De repente você dá outra volta aqui, passa pelo mesmo brinquedo de novo, e vê, comprou algum, né? Essas coisas, né? É assim? Um negocinho, cavernazinha fantasma, aquelas coisas todas. Aí você vai vendo devagarinho, de repente você está vendo tudo de novo. Porque parque de pobre, você só dá uma volta assim, dá outra, pronto, passeou, já conheceu tudo. E ali e tal. E eu passei pelo carro do sorvete, fiquei assim, ó, segurando a mão do meu pai, assim, ó, papai olhando e me puxando, mas não estava me puxando porque eu não queria me dar. Aí ele deu uma volta. Quando chegou na outra volta, eu não aguentei não, puxei aqui a calça do meu pai. Papai, eu quero um sorvete. Aí papai disse uma coisa que eu nunca esqueci: por que você não pediu da primeira vez? Eu tinha te dado.
Aí eu cresci com isso na cabeça. Às vezes a gente não tem a coisa que não pede. A gente é envolvido por uma timidez, que eu posso até dizer, timidez satânica, que atrapalha até a nossa oração. Que a gente fica que nem os coraitas. Não sou digno. Vou pedir um pouquinho. Eu fiz isso na minha vida, eu vou pedir para quê? Meu irmão, se o Senhor perdoa os teus pecados, tudo já se fez novo para a sua vida. É hora de tomar uma nova direção como filho. E o filho, ele tem uma característica: ele pede e o pai dá o melhor dele para ele. Quantos estão entendendo? Ele pede e Deus dá o melhor dele para ele. E o melhor de Deus, o que é? É o Espírito Santo dele. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Ore. E diga: Senhor Deus, talvez eu esteja igual aos coraitas, eu esteja igual a essa igreja de discípulos aqui, que tinha pouca informação sobre o Senhor, não sabia quase nada do Senhor, não tinha experiência nenhuma. Eu não saio pela rua profetizando, falando do Senhor. Eu não saio, Senhor, porque não tem o Espírito de Deus dentro de mim para falar. Eu fico pensando em mim. E aqueles que são do Senhor, Deus, são cheios do Teu Espírito Santo, se esvaziaram de si mesmos e são cheios do Espírito Santo. Por isso que eles falam. Ore a Deus. Diminua. Diga: Senhor, eu quero conhecer o Senhor. O Senhor disse que daria a quem te pedir como filho. E eu venho hoje como filho, como filha. Diga, minha irmã, eu venho te pedir, Senhor. Peça. E seu Pai que está nos céus te dará mais. Nós que somos pecadores sabemos dar coisas boas, quanto mais o Pai que está nos céus. Vamos ficar de pé, ainda em espírito de oração. Fique de pé no seu lugar. Se derrame diante do Senhor e diga: Senhor, eu preciso hoje conhecer mais do Teu Espírito Santo. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede da presença do Espírito do Deus vivo. A minha alma tem sede da presença do Deus vivo. Você crê nisso? Você crê nisso? Você tem sede aí? Se você tem sede, peça. Se você tem sede, peça. Se tem sede no teu ser de Deus, então é hora de abrir a boca e de pedir. Diga: Senhor, eu peço, porque eu preciso muito. Você que está cheio de problemas em casa, cheio de questões para resolver, e não vai abrir a sua boca para clamar hoje, é porque você não entendeu que você está em sequidão. Você não entendeu que só tem um que pode fazer chover sobre a tua casa chuvas de bênção, chuvas de livramento e de poder. É o Espírito de Deus.
Abra sua boca e peça. 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 Só tem uma pessoa que fica feliz quando você não pede, é o diabo. Porque ele não quer ver você receber. Ele quer ver você sem nada. Abra sua boca e peça. A vida do crente é orar, pedir e trabalhar para o Senhor e viver para Ele todos os dias de sua vida. Peça, clame ao Senhor, clame com tudo que você tem. Diga: Senhor Deus, eu preciso urgentemente que o Senhor enche a minha vida. Enche-me, Senhor. Oh, aleluia. Enche. Queremos apresentar a Deus cada pessoa que chegou aqui nessa manhã com suas necessidades. Eu sei que o Senhor quer dar o melhor do Senhor para cada um aqui. Aleluia, aleluia. O Senhor não quer te dar o resto. O Senhor não quer te dar as sobras. O Senhor quer te dar o melhor. Espírito Santo. Espírito Santo. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Glória a Deus. Deixa eu te informar algo para a gente terminar. Pergunto para você: existe algo impossível para Deus? Preste atenção, vou perguntar de novo. Existe algo impossível para Deus? Uma coisa é você ter a informação, outra coisa é você ver a operação
do Senhor sobre isso que você diz. Quando você ora a Deus e diz assim, ó, Senhor, é tão difícil, nossa, eu não consigo, Senhor, eu já fiz de tudo, Senhor, Senhor, nem sei se dá para resolver. Você está dizendo que Deus não tem capacidade para resolver. Quando você sabe que você tem que clamar, chorar, fazer que nem aquela mulher que estava com a filha, aquela sírio-fenícia que estava com a filha, cheia de demônios, e veio, clamou, pedindo a Jesus, se humilhou, e Jesus fez a prova, não vou tirar da boca dos filhos e dar para os cães. Ela, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela se humilhou. Aí Jesus disse, grande é a tua fé, mulher, vai, está resolvido. Quando voltou, o filho estava livre. Você está entendendo? Se eu não tomo uma atitude que me leve até Cristo, de pedir, de me humilhar, de querer uma mudança, é porque eu não estou crendo no que eu disse. Eu sei que não há nada impossível para Deus, mas a minha incredulidade faz com que eu duvide que Ele faça. E o Senhor não opera onde não há fé. Porque, como eu disse, o João deu uma aula para a gente hoje, o João Batista. Para que eu tenha Ele grande na minha vida, eu preciso diminuir. A minha incredulidade faz a minha vida dentro de mim crescer. E não há espaço para Deus quando eu cresço. Eu preciso diminuir. Eu não estou dando espaço para Deus com a minha incredulidade. Termino com isso. Não duvide do que o Senhor pode fazer na sua casa e na sua igreja. Amém? Nunca duvide. Nunca duvide.